Estamos ao vivo para a live pré-derby 209. Takao Murilo, seja bem-vindo. Ivan Guarani, é nóis, hein? É o Dix, pai. É o Dix, hein? Biel HSG, sou Bugre 1978. Aê, Souza Lucas, agora sim. Áudio funcionando. Vini VB, Evandro 1985. Vamos chegando aí, a galera tá ansiosa, né? GFC Mil Grau, boa noite. Vini VB vai ver o jogo aonde, versão? Não posso falar, não posso entregar a minha caminhada, senão já viu. Carol Silva, Everton Bueno, sejam todos bem-vindos. Eu quero perguntar um negócio aqui pra vocês. Vocês estão sem sono por conta do pré-derby ou vocês costumam dormir tarde mesmo? Ó, Paulinho Covise, Bugrinos do Canadá. Souza Lucas, vai no chiqueiro? Aí não, kkkk. Não, tá louco, velho. Tá louco. Sem chance, né? Na hora que passar a catraca lá, os caras já vão me reconhecer. Pelo amor de Deus, né? Sou o Bugre, 1978, os dois. Ó, pera aí que eu vou abrir um Dolly aqui, tá? Ó, ó, sente aí, ó. Eita! Dolly lata, né? Já viram já? Dolly lata já? Vamos colocar aqui uma Dolly. Tá muito calor, cara. Ó, o Souza Lucas dizendo aqui, amanhã meio-dia no hotel. Tá ansioso, hein, cara? Saída do hotel vai ser 2 horas. Aproveitando aí que você já tocou nesse assunto, galera, vamos maneirar amanhã, hein? Vamos maneirar amanhã, não causar confusões no hotel, né? Se não me engano, a última vez ou uma das últimas vezes, teve muito problema amanhã, né? Vamos chegando aí, vamos chamando a galera. Deixa eu tomar meu Dolly aqui. Hum, uma delícia. A cidade é nossa, tá tudo dominado. A cidade é nossa, tá tudo dominado. Ah, é o bonde dos malcriados. Vini VB, fiquei sabendo que o Cheetah vai querer colar lá no hotel pra atacar pedra e rojão nos bugrinos. Tá louco, pelo amor de Deus. Tem nem, tem nem cabimento isso. Ana Caroline Moisés, seja bem-vinda. Ó, o Sou Bugre, 1978, tá dizendo aqui, ó, esse Dolly está suspeito, hein? Bora entrar na live aí, ô Sou Bugre? Vou chamar Luiz Bugrino, salve, salve, tamo junto. Só quero Bugrino louco. Só quero Bugrino louco aqui na live. Já é meia-noite, hein? Beluco, tamo junto, meu irmão. Já tá no clima de derby, hein? Já tá no clima. Renato Karatomi, direto do Japão. Forte abraço, hein? 4 horas da manhã vai ser aí o derby, hein? Souza Lucas, se eles forem, o bonde dos malcriado acaba. Acaba com eles, né? Ó, Alves.019. Esse Dolly tá com outra coisa. Mas tá uma delícia, cara, esse Dolly aqui, ó. Muito bom. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Pera aí. Deixa eu ver quem que tá aqui. Sou o Bugre. Tranquilo também. Tá com a família, filhos, tudo na paz, entendeu? Te compreendo. Aqui é só os buguinhos loucos agora. Portal Inter de Limeira entrando aí também para poder acompanhar aí, ó. Opa! Que isso, cara? E aí? E aí, parceiro? Você tá bem? Suave? Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Tá acordado porque costuma dormir tarde ou porque tá ansioso? Eu respondi aqui no chat os dois. Mas eu, Ah, foi isso aí que você respondeu? mas eu confesso que a ansiedade está alta, cara. Tá alta, velho. Pra Mas caraca. tá alta porque tá positiva ou como que é? Ela está alta porque se trata de derby,
mas uma expectativa de muito otimismo também, ô Eudes. De verdade, cara. Tô bem confiante. Você acha que esse é um dos derbys assim que a gente tá melhor preparado para jogar? Cara, ontem eu estava assistindo uma transmissão da Bandeirantes e eles estavam falando um pouco sobre como vai ser esse derby, né? E aí eu me conectei ao que eles falaram, porque eles citaram que os dois times estão, de certa forma, bem, né? Então isso traz muita expectativa. Ele falou um pouco também do sistema tático, que o Guarani está num sistema de jogo muito ofensivo, mas se tratando de um jogo na casa dos caras, eu acredito que o Maurício talvez seja mais cauteloso, né? Mas ainda assim é um time que vai para cima, né, cara? E a última vitória com certeza ajudou bastante a questão da confiança, né? Ajudou a dar uma esperança maior, né? E Com ainda mais, certeza. e ainda mais seguida de duas derrotas, né, cara? Era Pois é. era um jogo de extrema importância para poder se colocar novamente no campeonato. Com certeza. E a, Mas foi show, cara, na quinta-feira lá contra o Água. Puta que pariu. Dava nossa, até pra ter sido mais, velho. Mas tá bom os quatro, né? não, eu até falei assim, o Guarani jogou que nem gente grande, né, cara? Porra, deu 6 chutes e fez 4 gols. Parecia que todo chute que ia arriscar O goleiro... ia fazer gol, né? É legal que a torcida pegou a beça no pé do. Acho que é Igor, se não me engano, o goleiro do Água Santa, porque tudo que chutava realmente entrava. É, o Igor Vinhas. Igor. Só que é assim, goleiro da Chita sempre se destaca no derby. Esse Igor Vinhas também era outro, né? Então, porra, por que ele não fez isso quando a gente tava tendo derby, né? Pois é. E aí, e amanhã vai assistir o. Opa! O Lucão da Ponte tá aqui, cara, Tá. assistindo a live, porque ele é o cara, o maior fã aqui do canal, sabe? Tô- Mas é legal, uma coisa que me chamou a atenção no Lucão, ele tem uma conexão bem respeitosa com a galera do Guarani, né? Olha Gente lá, boa. Lucão, Mesmo torcendo pra Ponte. Lucão da Ponte entrou. Tô convidando ele aqui para ele entrar aqui. Nem gosto desse cara aí, mas eu vou chamar ele porque é a única referência. Opa, aí, já vai correndo, pega a sua camisa da Ponte, seu bonezinho e vamos entrar aqui na live. Ô, Thiago, e amanhã, cara, vai assistir o jogo aonde? Cara, eu vou assistir em casa com a minha família, velho. Tinha uns Da hora. rolê aí, mas como se tratando de derby, às vezes você fica meio receoso. Eu quero saber de uma coisa? Vou ficar em casa, já é final de domingão, tem que trampar na segunda, então não dá pra se aventurar aí também não. Já vou providenciar o kit lá da Clube da Picanha Prende. Clube da Picanha Trend e já vou esquematizar um churrasco aqui em Boa, casa. muito bom. Cara patrocinado é outra coisa. São Bugreira tá patrocinado aí também pelo Valeu. Clube da Picanha Trade. Quem tá assistindo a live, pede aquele churrasco lá, maneiro. Aplica lá o cupom Guarani. Mano, que a gente precisa ganhar esse derby na grelha também, né? Pois é. Eu fiz uma simulação, realmente de umas paradas que eu ia pegar. E, cara, tem um descontão maneiro lá mesmo, velho. É, né? No final, ele te mostra quanto te deu de desconto. Bem legal. Olha aí! Mano, Olha o cara aqui, ó. Ó, mano, o cara eu ia aí. dormir, velho. Vocês me acordaram aqui, eu ia dormir já. Não, você não é um cara normal, velho. Você vai dormir agora? Já tava no Ah, velho. pijama, Lucão? Não, eu Foi tava lá pegar o de manto? pijama. Eu tava de pijama. Ele falou, põe a camisa, eu já fui lá no quarto pegar a camisa. Ele já tava com o ursinho carinhoso, pronto pra dormir. Aí é foda. Aí é foda. Eu tava com o macaquinho carinhoso.
pra O dormir. macaquinho. E aí, Lucão? Expectativa, velho. Ah, cara, é o que eu falei, velho. É tipo assim, grupo por grupo, o da Ponte tá mais difícil, né? Até porque o Palmeiras agora tá numa arrancada aí, né? E o São Bernardo também tá muito bem. Mas, assim, eu acho que o objetivo principal da Ponte, eu acho que de vocês também, mano, não cair pra Série A2, tá ligado? Acho que a permanência já é o. Lógico que a gente queria a classificação. Ainda dá pra classificar, né? Mas eu acho que o objetivo principal era a permanência e conseguiu, né? 12 pontos é ali o ideal pra permanecer, né? Permanece às vezes com 10, 11, mas eu acho que 12 ali é a pontuação ideal. Mas é isso, mano. Tipo assim, se classificar, classificou, óbvio, vai ser muito bom. Mas eu acho que se não classificar também, tá, tá, tá de bom tamanho. Ah, mas O adversário direto de vocês é o São Bernardo, é, né? Eu também acho. Porque o Palmeiras vai disparar na frente, então, tipo assim, não vale a pena. faltam 5 rodadas, né? Dá pra mudar muita coisa ainda, né? Vocês estão empatados com o Sim, Palmeiras e sim, sim. muita coisa pode acontecer, né? O Guarani mesmo vai pegar o São Bernardo, aí vocês torcem pra nós. Aí. Vocês não querem classificar? Aí hoje vai ter Corinthians e São Bernardo. Então, aí 2 jogos difíceis já, né? Sim. É o que eu falei, velho. Eu acho que a disputa da ponte é o São Bernardo, que o Palmeiras vai disparar, velho. Então, tipo assim, muito difícil o Palmeiras não classificar, né? Então, eu acho que a disputa da ponte vai ser o São Bernardo mesmo. Mas é aquilo, velho. Eu acho esse regulamento do Campeonato Paulista uma bosta, mano. Porque, tipo assim, você vê a Ponte com 12 tá fora e a Portuguesa com, tipo, 8 tá classificada. Então, tá ligado? Do Guarani, 9 pontos. 9, então. Aham. Ah, mas Oi, eu tava olhando o grupo do Guarani hoje, cara. Os caras ganharam, né? Deu uma embolada ali. Então ele precisa ganhar pra se manter na que liderança. Isso bosta, né? pensando em classificação, né? Cara, Então não dá pra dar mole, é não. bizarro. É bizarro quanto São Paulo é freguês do Bragantino. É, É inacreditável. Porra, bizarro. 1-0, né? É, 1-0. Bolou tudo aqui. O Santos vai jogar com o Novo Horizontino. Ixi, fudeu, velho. O Guarani, essa rodada não sai da zona de classificação, né? Então a gente vai somar 8 rodadas no G2. As 8 rodadas no G2. E até agora, né, que foram 7 rodadas, o Guarani esteve 6 na liderança, né? Então, porra, o importante é como o campeonato termina, né? Esperamos que ter- termine Estão, dessa forma. estão nos iludindo, hein, Hildes? O modo iludido tá muito assim, muito elevado, cara. E o, e o negócio de você se classificar, pode até não passar para a semifinal, no caso, mas é que nem a Ponte ano passado, né? A Ponte ano passado chegou nas quartas e, mano, ficou com um pé na Copa do Brasil, velho. Tipo, é muito difícil você chegar nas quartas e não classificar, Uhum. né? Óbvio que você precisa da ajuda de outros times, como o Santos foi campeão da Série B, o Palmeiras e o São Paulo foram para a Libertadores, acabou ajudando a Ponte a classificar. Mas é aquilo, mano. Você chegou nas quartas, velho, você tá com um pé na Copa do Brasil. É o que eu digo, porque a maioria dos times estão em alguma série, né? Sim, Então, já tem os 4 grandes de São Paulo, aí tem o Mirassol, aí tem o Red Bull. Então, às vezes, eles acabam conseguindo as vagas, vão distribuindo vagas por conta da classificação do Campeonato Brasileiro, né? sim. Então, eu acho que se o Guarani avançar de fase, entra na Copa do Brasil. O Guarani é interessante, né? Mas para a diretoria que eu acho que não é, né? Porque o Guarani nunca se dedica na Copa do Brasil. Parece que está disputando Copa Paulista, né? Não leva a sério. A Ponte também nesses últimos anos, porque, porra, caiu pra Cascavel, caiu pra Brasil de Pelotas, caiu pro mundo, e faz tempo que a Ponte não chega nem na terceira fase da Copa do Brasil. E aquele jogo lá que. Foi o. Como é que é o nome?
lá de Goiás, Uma lá, que Aparecidense, nossa, a eu lembro dessa coisa. Aparecidense, Foi foda. anulou o gol lá, aí teve que voltar o É, jogo, isso aí foi voltou, aí 2019. perdeu de novo. Foda. Pô, tem umas histórias do futebol que ninguém acredita, velho. É, eu acho que vocês também disputaram, né? Essa da Copa do Brasil de 2019. Olha, eu nem lembro a última vez, velho. Faz tanto tempo. Eu acho Eu também que não. foi porque acho que vocês perderam pro Avenida, não lembro. Acho que foi 2019. Se tratando de Guarani e Copa do Brasil, é só vergonha, cara. Eu, se tratando disso, eu nem sinto falta. Mas hoje em dia, conta muito dinheiro, né? Então, Então, dinheiro. exato. Então, você passando de duas fases, você já ganha uma grana boa, né? E aí, você vai pro Chiqueiro amanhã, né? Hoje, né? Quer dizer, Hoje, no caso, né? Já passamos da meia-noite. Exato. Acho que umas 2 horas antes eu já tô lá. Jogar às 4, umas 2 da tarde eu já tô lá. já tá lá para recepcionar o ônibus, manter Exato. aquela fé, mas você já sabe, né? Eu tô na minha aqui. Eu só vou esperar. Porque Ô, foda, Lucão, porque o último derby, querendo ou não, os caras falaram pra caralho e deu uma bosta. Então, vou, vou, vou ficar na minha aqui que é mais fácil. ô, Lucão, o Fernando do perfil, é o Resenha do Interior, ele até falou Uhum. que vai rolar uma live e tal, vai ser na segunda-feira, Will. Falei, cara, Isso. live segunda-feira, depois do derby, tô fora. Alguém vai É, chorar, né? Talvez não eu, empate, eu a vou live vai fazer ser muito com, suave. eu vou fazer com o Gordão nessa live aí. Até legal que a gente fez, eu e o Gordão, a gente fez uma aposta aí, né, do torcedor do time perdedor, a gente vai fazer uma doação pro Boldrini. A gente não vai falar com o Tia aqui, né, mas a gente vai fazer uma doação pro Boldrini. Não, 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 não. Eu ia até comentar assim, mano, vocês parecem a diretoria do Guarani, velho. Não tem nada de transparência nessa aposta aí. Não, não vou falar quanto que eu vou doar Ah, pro... vamos doar lá uma quantia. Uma quantia. R$ 10 uma quantia. Não, Eu quero também não é... saber, Não, velho. não. Quanto? R$ 500. R$ 500. Não tem nem isso na minha conta bancária. Se eu tivesse, doaria. R$ 200. Então, cara, eu quero saber dinheiro. Eu quero saber de valores. De valores. Cara, ele falou 50, mas assim, a gente vai ver. Se puder, se eu tiver a gente condição, pode ser 100 também, mas vai ser entre 100 e 50. Que também não tem muita. A gente não é rico também, né? A gente não é vereador pra dar dinheiro aí. Ó, esse vai ser o Derby 209 da história. Como vocês já sabem, o Guarani é superior em derbys, né? 71 vitórias, Mas 68 calma lá. empates, 67 derrotas. Não vem com esse negócio de amistoso, amistoso, Amistou, você viu na publicação lá. Você viu na publicação. amistoso. Você viu na publicação lá. Amistoso não contou, velho. Uma hora fala que jogo, que treino é jogo e jogo é guerra. Aí quando a gente fala de amistoso, é um amistoso, amistoso. Ah, vai se canar, vai. Pelo amor de Deus, presta atenção aí. É derby, já era, acabou. Aqueles números lá são só do Paulistão, né? É, Só do Paulistão. E esse vai ser o derby número 70 no Moisés. cara, eu sou Podemos. muito. É 70? 70? É, Ó. 70. E assim, esses derbys que tem, tipo, número cheio, o Guarani sempre ganha, cara. O Versão deve considerar até futebol de botão é foda. Assim, tipo assim, derby 200, o Guarani ganhou. Derby 100, o Guarani ganhou. Então, cara, derby 70 no Moisés é Isso é certeza. verdade que o Matheus falou. O Afonso tem vantagem em tudo, só não tem vantagem no amistoso, né? Aí o amistoso, os caras têm vantagem, né? Considera e passa na frente. eu tô com a sensação que o Lucão tá muito confiante, não. Mas é pior que eu tô tranquilo. É porque também o horário eu tô bêbado de sono. Já tá baqueado já, né? Eu tô baqueado já.
Ó, se você quiser dormir, cara, eu te dispenso, viu? Não, vamos lá então. Então, é isso. Quem sabe se eu tiver acordado amanhã de manhã, já se estiver fazendo live aí ainda. Mas, pô, tamo junto aí, valeu. E até mais tarde, né? Porque ainda hoje já é domingo, então até mais tarde. Até mais. Valeu pra você. Um prazer aí. Muito obrigado aí pela sua presença e o bug é amanhã, hein? Ou, quer dizer, hoje, né? Hoje, Eu falei, eu acho que vai ser 2-0 Guarani, velho. Assim, não. 1-0 Mente, gol do Vitor Andrade. Anotem o que eu estou dizendo. Ó, vai estar assim, ó, 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 uh, ó, uh, Mano, o cara comprou um dolinho, velho. uh. Aqui, ó. Toma na macaca, toma na macaca. Comprou um dolinho, velho. Puta que pariu. O Dolinho Mas vai estar. é isso, rapaziada. Tamo junto. Nós. Falou. Alô, pai. Eu aposto nos 2-0 também, o Eudes. 2-0, cara. 2-0 Bugrão. Você não acha que a gente tá jogando muito alto, não, o placar? Pode ser, né? Mas vai. Eu tô confiante, pra te falar a verdade. Por isso tô apostando nos 2-0. E sobre aquela parada que eu te falei no início, da hora que eu entrei, nos comentários do pessoal da Bandeirantes, eles falavam também de um jogo muito truncado, né? Aquele travado, justamente porque ninguém quer perder, né? Então corre o risco de ficar aquele jogo amarrado. E também conhecido como jogo feio. Ah, será, cara? Vai ser um jogo feio? Então, porque assim, por mais que os dois estejam bem, né? Vamos dizer assim, mas ninguém quer perder, né, cara? É um momento decisivo para quem não quer ser rebaixado e se expor, não é jogo para ninguém. E aí até um pontinho para nós não é algo ruim, né? Então, nesse contexto que corre-se o risco de ficar meio amarrado. Tomara que não, né? Tomara que aquele jogão Boa. cima e que o Guarani saia com a vitória, né? Ó, o Vini VB comentou aqui, ó, de todos os derbys, esse é o que tem menos cara de empate. Acho que nós leva por 2-0. 2-0 Bugrão. Tô confiante. Ó, quem quiser participar aqui da live aqui, ó, pode entrar aqui com a solicitação. Vamos com a live até. Eu e o Thiago vamos com a live até às 6 horas da manhã. Mentira. Mentira. Ô, Thiago, você fica até à vontade aí, cara, que eu não programei nada contigo, né? Então, você fica à vontade aí, cara. Beleza. Ó, o Nicolas mandou aqui. Aceita aí. Cadê? Aí ele entrando aí, a gente troca. Eu saio e deixo você trocar ideia com ele. Beleza, fechou. Beleza? Eu já mandei aqui o convite. O Cid Estevam, 3-1 Bugrão. Chita é meu ovo. 5-0 Guarani. Tá tudo preto aí, velho. Você não quer ser identificado, é? Porque você tá xingando os caras aí. Ó, tô dormindo. Opa, velho. E aí? Beleza? 3-1 Bugrão amanhã. 3-1 Bugrão? Vamos. Rapaz. 2-0 3-1 a gente amanhã. ganhou em É 2003. nóis. Abraço. Um hein? abraço, Thiago. Até mais. Valeu. Bora. E aí, irmãozinho? Vai assistir? Opa, saiu também? Nicolas saiu. Só deu o recado. 3-1 pro Grão. Ó, o Bruno Alves Costa tá dizendo aqui, ó. O Lucão tá tremendo. Que show da Xuxa é esse? Boa. Ó, quem quiser participar aqui, ó, da live, faz o convite aí. Então, vai ser o derby número 70 no Chiqueiro, né? A Ponte ganhou 30 jogos, tivemos 21 empates e 18 vitórias do Guarani. A Ponte marcou 92 gols no Chiqueiro e o Guarani marcou 69. O primeiro derby no Chiqueiro foi em 1948 e o Guarani ganhou de 1-0, gol do Zusa. Foi na segunda divisão do Campeonato Paulista. Os artilheiros do Guarani no Chiqueiro são Zenon e Dido, com 4 gols cada, e Villa-Lobos com
3 gols. Ó, Marcos, vamos entrar aí, Marcos. Você mandou o olhinho, velho? Você mandou o olhinho, então. Pai do Isaac. É, pai do Isaac. Pai do Isaac. Cadê, velho? Manda aí a sua solicitação que eu não tô te achando, cara. Aqui, Marcos. Marcos Salomão. Achei. Marcos Salomão. Opa, querido! Tudo bem, Hudson? Tudo beleza? O senhor tá pleno, tá deitado. Eu já tomei já um uísquezinho, já tô light. Boa noite, meu irmão. Tô light. Ó, Isaac amanhã vai deixar um Que na isso? caixa, viu? Que isso, pai? Será? Isaac vai. Ah, aí ele vai mandar um coração assim, te amo, pai, e aí você vai ficar todo orgulhoso, né? Aí, ó, ele vai ter que tomar bastante energético, né? É aquele cafezinho para poder ficar 220, Tô né? excelente, ligadão. Lembra que o gol 220. do Bruno Bruno Mendes, lá, que ele Mendes, calou o Chiqueirão, assis- foi a assistência dele, hein? assistência dele. É, Uma jogada, Di- se eu não me engano, pelo lado direito é, pelo lado, Diogo lado direito, Matheus né? tocou É. pro Isaac, Isaac avançou, foi até a linha de fundo, tocou na área e gol e caixa do Bruno Mendes, velho, calando o Chiqueirão. Viu? Só sair pro abraço Já e a era. alegria da galera bruína. É isso aí. E aí, confiante para esse domingo? É um jogo difícil, né? Mas eu acho que, cara, o esquema tático do Maurício eu tô gostando, viu? O time tá bem alinhado. Ó, já deixando aí também, que assim, eu acho que a nossa volância ali, os caras estão jogando muito, né? O Sarará e o Natan, né? E os caras agora começou a jogar de cabeça erguida e os caras estão começando a dar volume de jogo, né? E assim, cara, é uma molecada nova, mas tá dando gosto de ver os caras Não jogar, velho. é, velho? Então eu tô confiante. Vai dar E vai dar verde amanhã. vai dar verde Vai amanhã? dar verde. Ó, Ah, 2-0 que isso? e assistência do Isaac. Anota aí. Então o Guarani vai fazer 1-0, a Chita vai ficar desesperada para poder empatar. Em Segundo seguida, tempo, entra o Isaac e aí assistência, ele ó, muda o jogo. assistência pro João Marcelo, pimba de novo. E Vral. Brau. Meu querido, um abraço para você. Um Satisfação. abraço. Tamo Fica junto, com um abraço. Deus. Fica Bom na paz. descanso Tchau, aí. tchau. É nóis, tamo junto. Vamos chegando aí, família Bugrina. Vamos até às 6 horas da manhã, hein? Aí, ó. O Barco está tendo dificuldades para poder sair. Aí, saiu. Quem quiser entrar aqui, ó, na live, eu vi o Wendel entrando aqui, cara. Deixa eu ver se o Wendel ainda está presente ou ele já vazou. O Instagram não consegue me mostrar todos, cara, de uma vez aqui. Cadê? Eu tô colocando o Wendel, mas na verdade é sempre Guarani, né? Opa, aqui, achei. Sempre Guarani. Já mandei aqui o convite. Vamos ver se o Wendel é um cara que não costuma dormir cedo, né, cara? Vini VB, vai colar no hotel, versão? É nóis. Tamo lá, velho. Tamo lá, empurrando o busão assim, ó, velho. Empurrando assim, ó. Os caras sentiam que é derby, velho. Se possível, até subir no busão, velho. Mentira, gente, mentira. Vamos todo mundo disciplinado, hein? Sem confusões amanhã no hotel. Sem confusões no hotel, cara. Biel 019, tá falando aqui, a live vai até que horas? 6 horas da manhã, velho. Vamos aqui até 6 horas da manhã. E depois vou subir no YouTube, hein? Cadê o Wendel, velho? Não tá conseguindo participar. Ao invés de eu mandar o convite, peça
para poder entrar na live. Opa, Guilherme me pediu para entrar na live aqui. Eu sempre Guarani também. Deixa eu provar aqui. Ó, Nicolas Amaral, tiro, porrada e bomba. Vamos derrubar a sede de novo. Boa noite! Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Bem, e você? Rapaz, cara, é aquela ansiedade, né? Nem vai dormir direito hoje, certeza. Mas você não vai dormir direito porque você tomou café tarde ou é por conta do derby? Me fala. A gente troca, né, o dia pela noite quando chega no final de semana, né? Sim. Porque é mais fácil trabalhar de noite porque tem menos barulho. E aí já viu, juntando com o Deb, né, mais uma coisa. É, cara. E você já lançou o pré-derby já, o pré-jogo? Ainda não, eu vou gravar daqui a pouquinho. Eu tava pegando mais alguma informação. E bora que bora, né? É, bora que bora, velho. É, pela primeira vez o Maurício tem a possibilidade de escalar, repetir, né? O time titular, né? Verdade, verdade. E ó, tá melhorando, né? Eu acho que cada jogo tá evoluindo, né? Tá evoluindo bem, descobrindo aí alguns jogadores que não tiveram oportunidade, né? Estão tendo agora. É, então, e que nem o Denis Júnior, né? Entrou contra o Palmeiras, fez gol. Agora contra o Água Santa fez gol também. Já vai ganhando confiança, né? A gente vai ganhando confiança no ataque, né? Nos jogadores lá da frente. João Marcelo fez gol. Denis Júnior fez gol. João Vitor fez gol. Matheus Regis fez gol. Olha aí, esses caras tudo avançado aí, decidindo, né? Isso é importante, principalmente o João Marcelo, cara. Ô, louco, o cara tá afiado, hein? Pelo amor de Deus. Ó, o Carlinhos Faria diz, é o arroba dele. Vocês acham que torcida visitante um dia vai voltar no Derby Campineiro? O que você acha? Não, nunca mais. Nunca mais, cara? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais é muito forte, velho. Eu acho, nunca mais. Se não quiser ter morte, é só você ver as atitudes, né? Você tem canal, você sabe disso, cara. As atitudes dos torcedores adversários, quando a gente posta alguma coisa, é sempre um negócio muito odioso e ofensivo, né? Eu não me preocupo com isso, eu simplesmente, quando é alguma coisa construtiva, eu respondo numa boa. Quando não é, a gente bloqueia, deleta e acabou. Mas o negócio é muito odioso, eu acho que nunca vai voltar, nunca mais. Cara, o pior é que eu achava o Derby um dos jogos mais seguros, velho. Mais seguros, assim, em questão de segurança, estratégias de polícia, cordão de separar as torcidas, acompanhar a torcida para subir no chiqueiro, ou eles descerem pro brinco. Eu achava, cara, que tipo, era um dos jogos mais seguros, velho. Era um dos jogos mais seguros. E assim, o Brinco de Ouro, ele tem uma estrutura assim muito favorável para visitantes, sabe? Sim, totalmente O isolado, né? visitante fica num ponto assim que, tipo, não precisa passar na frente da torcida do Guarani, é numa avenida principal, então, tipo, os caras conseguem chegar de boa, né? E aí, né? O último derby com duas torcidas foi em 2013. 2013. Já Eu acho vamos. que, falando como cidadão, não como torcedor, é muito desperdício de energia você colocar a polícia militar para ficar de babá de torcida, né, cara? É um desperdício de energia, de tempo e de dinheiro. Então, se voltar, o primeiro que tiver vai sair um quebra-pau, vai morrer gente e vai proibir de novo, que nem nosso amigo falou aí. Porque eu acho que a gente está vendo um monte de exemplo de outros times, de São Paulo e agora lá em Recife, então acho que não vai voltar, não. O Carlinhos Faria diz, ele é ponte pretano. E aí ele colocou assim, ó, sou ponte pretano, fui uma vez na torcida da Ponte em um derby no Brinco e realmente foi super tranquilo. Porque, mano, mobilizava toda a cidade, né, em questão de segurança, né? Então tinha um forte time de polícia militar, cavalaria, helicóptero,
Então era uma coisa assim de outro mundo, velho. Era coisa de clássico de capital, velho. A estrutura era pesada. E, porra, meu, e felizmente não teremos, né, torcida nesse domingo, né? Eu fui 3 vezes no Chiqueiro. Você já foi alguma vez no Chiqueiro, Wendel? Não, nunca fui. Olha que é família toda de Ponte Pretano, cara. Ah, é? E, É, e moram aí em Jundiaí? não, eu moro em Jundiaí, a minha família mora em Campinas, né? Mas a gente não tem mais contato. Tinha quando a gente era criança, adolescente. E, e eu lembro, tenho 4 anos, acho que era isso. 4 anos, 3, 4, 5 anos. E aí a gente saiu, eles moravam do lado ali do estádio, né? Bem numa casa de esquina. E aí falou, vamos dar uma volta na praça. Aí chegou meu avô, meu tio-avô lá e falou, vamos, esse aqui é o estádio da Ponte, olha que bonito e tal. E nisso eu olhei lá para baixo da avenida e vi uma arquibancada, né? Falei, e aquele lá? Não, aquele lá não interessa. Falei, pronto, estava decidido qual time que eu torcia. Estava decidido já. Falou não para uma criança, aí chorei até meu avô me levar lá embaixo. A hora que ele levou, eu vi aquele estádio imenso, estava decidido. Não importa que a torcida, a família inteira era de Ponte Preta, dane-se, cara, já era pro Grêmio ali, de pequenininho. Ó, o Nicolas Amaral tá perguntando aqui, ó. Sou de 2010, não sei direito, mas você sabe quando proibiu as duas torcidas? A proibição de duas torcidas, na verdade, ocorreu, se não me engano, em 2016. Mas como Guarani e Ponte estavam em divisões diferentes, então, tipo, não tinha derby. Aí quando voltou o derby em 2018, aí foi o primeiro derby com torcida única, né? Então teve a decisão aqui na capital, 2016, se não me engano, mas aí como não tinha Guarani e Ponte na mesma divisão, quando teve a oportunidade de um derby novamente, e aí foi proibido e nunca mais tivemos derby de duas torcidas, tanto que o último derby com duas torcidas foi em 2013. Aí ficamos 5 anos, né, sem derby por conta aí do Guarani, né, está em divisão inferior, e aí quando voltou, já voltou sem torcida. Eu sinto muito pelos torcedores jovens de não terem vivido um derby com duas torcidas, tanto no Bico de Ouro como no Campo da Ponte, cara. É bom demais, velho. Bom demais. Essa rivalidade, né? Ó, o Carlinhos Faria diz, parabéns pelo trampo, mano. Apesar da rivalidade, acompanho o trampo de vocês e parabéns pelo conteúdo. Isso aí, cara. Publica. Cara, não tem essa. Tem muita gente legal pra caramba que comenta lá, gente inteligente, cara, né, que não vem com gracinha e tal. Quem ofender já tá fora. Não tem nem conversa. Ofendeu, tá fora. Mas não. Os que eu consegui conversar, a gente até pegou contato, tal, conversa fora. E, poxa, a gente tem os mesmos problemas, né? Praticamente. A gente teria que conversar e tentar resolvê-los, né? E não fazer dessa forma como que é. É um negócio muito animal, né? Eu acho que a provocação é legal, cara. Faz parte da rivalidade, tem que ter mesmo. Tem que provocar mesmo. Mas não partir para agressão, essas coisas aqui, que é um absurdo, né? Né? Então, que nem aconteceu lá em Recife, né? É, Nossa, aquela cena. aquilo não é torcedor, ele é marginal, bandido, pô. Pois é, pois é. É um nível muito, muito alto da maldade, né? E lá no Nordeste, pau come mesmo, né? Parece que é uma terra sem lei, velho. Os caras, se puder, vai na faca também. Não só Pelo no amor de Nordeste, Deus. como no Norte, lá no Pará. Era um tempo atrás também em Goiânia. Goiânia também, cara, é torcida única lá. Esses, esses dias aí teve Vila Nova e Goiás, torcida única do Vila Nova. Então, no, o Cara. futebol, o campeonato estadual dos caras já não é bom, né? Aí o único jogo bom que presta, torcida única. E aí vai acabar sendo que nem torcida única vai ter público bom, porque você fica com medo do entorno do estádio, né? Você não sabe o que pode acontecer. Então, aí, quando é torcida única, diminui o efetivo da polícia, né?
Então, tipo assim, é só para os cuidados ali do estádio e, tipo, a cidade toda fica. Cara, quando você identifica as pessoas, é muito fácil mais fácil de você controlar a segurança, né? Você tem torcedor da Ponte, você sabe, ó, aqui vai ter torcedor da Ponte, vai passar torcedor da Ponte, né? Então, tipo, você faz um esquema de segurança. Agora, torcida única, você não sabe onde vai estar circulando torcida adversária pela cidade, né? Então, por isso que eu acho que derby e clássico de torcida única não resolve muita coisa, né? Pelo menos em Campinas, cara, eu acho que tinha que liberar, velho. Agora aqui na capital, que nem eu comentei já em outras lives, tipo, eu não imagino mais, assim, clássico com duas torcidas, porque a cidade de São Paulo é enorme, né? Então, assim, você, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Aí a Zona Leste de São Paulo, de população, é do tamanho de Campinas, né? Tipo, tem 1 milhão de pessoas só na Zona Leste. Só que na Zona Leste tem corintiano e tem palmeirense, velho. E aí, tipo, o acesso ao metrô é o mesmo. E aí, como é que faz? Pra poder, Não dá, né? É complicado, né? sabe, juntar É essas complicado. pessoas para pegar um mesmo transporte público. Então, tipo, nem imagino mais voltar em São Paulo. Agora, em Campinas, cara, ainda mais pela proximidade dos estádios, acho que daria, velho, para voltar. Torço por isso, né? Eu falo a verdade, acho que o poder público acho que não quer mais se meter nisso, não, porque só explode neles, né? Porque sempre que dá problema, a bomba explode para eles, né? Que eles não tiveram competência de organizar, que não estão preparados, então largaram mão mesmo, né? Largaram mão. E aí, Wendel, qual é a expectativa do derby para você? Olha, cara, eu espero uma vitória, né, sinceramente, com todo respeito, mas eu acho que tem que subir lá para ganhar, cara. Não tem que. Derby não tem essa de jogar, não, é jogar para ganhar, Vamos jogar para ganhar. né? Vamos, vamos pro Grêmio. Tem que jogar para ganhar sempre. Pelo Já amor de ganhou Deus. no ano passado sendo o último colocado, imagina agora uma situação melhor. Os dois times também, né, na verdade. E, Sim, sim. mas assim, na história de derbys, quando o Guarani, a Ponte sempre aproveitou melhor o bom momento dela. Agora o Guarani não. O Guarani não, tipo, quando tinha time melhor que a Ponte, nem sempre ganhava. Quando tinha time pior que a Ponte, perdia. E a Ponte sempre quando tem time melhor que o Guarani, eles sabem aproveitar melhor. Só que esse derby vai ser um derby equilibrado, né? Até fiz uma postagem de um comparativo, Guarani e Ponte pegaram os mesmos adversários, três adversários iguais no campeonato, né? E Sim, os resultados final, assim, de vitória ou empate foram os mesmos, né? Ambos empataram com a Inter de Limeira, em Limeira, e ambos ganharam do Noroeste e do Água Santa. Porém, a Chica ganhou desses times fora. fora de casa. E o Guarani ganhou em casa. E o Guarani fez mais gols, né, que a Ponte nesses duelos, né? Então, eu acho que o lado ofensivo do Guarani tem melhorado e é isso que vai nos dar esperança, né? De vitória Eu agora acho no que domingo. a possibilidade de empate é gigantesca, né? Você acha? Eu acho. Eu acho que É está mesmo. bastante equilibrado. Teve um, teve um cara aqui que comentou que acha que não vai rolar empate, que é o jogo Caraca. que é o jogo que tem menos cara de empate, que alguém vai ganhar esse jogo. Não, na verdade o Guarani vai ganhar esse jogo, né? É a opinião. Se tiver alguém que ganhar aqui, vai ser a gente, né? É, tem que ser a E gente. outra, meter gol, pô. Ué, Meter gol. tem que meter gol, né? No jogo do Água Santa lá, fez 4-0. Pô, desculpa, cara, mas tinha que fazer 7. Fez 4, faz 7. Tem que meter gol. Esse negócio de segurar jogo, não. Mas ainda bem que o Maurício já começou a poupar os titulares para o segundo tempo, né? Ainda mais o Natan, que era o pendurado, e, né, graças a Deus não tomou cartão.
O Nathan ele levou cartão nos 2 primeiros jogos, né? Pra poder Sim. ser suspenso já, tipo, em 3 rodadas. Mas graças a Deus aí ele, né, não fez nenhuma falta aí, não levou cartão e tá confirmado pro derby. Maurício pode repetir o time titular pode ser Gabriel, Lucas Justin. É Lucas Justin ou Justin Ele pra falou você? que é Justin, É Justin, mas a, né? é Justin, mas a galera, para sacanear, fala Justin. Então vamos continuar falando Justin. É o Justin Timberlake? Será? Eu acho que é mais pro Justin Bieber. Justin Bieber? Parece, né? É Eu, loirinho, pá. Apesar que os dois ele riu quando loiros. perguntaram isso, porque tem sacanagem, entendeu? Tem sacanagem, é. Então, Gabriel, Lucas Justin, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson. Perfeito. No meio de campo, colocaram aqui Luiz Miguel, Matheus Sarará e Natan. E na frente, João Vitor, João Marcelo e Denis Júnior. Será que o Luiz Miguel vai entrar no meio de campo mesmo? Não, eu acho que é trocado isso aí, o Luiz Miguel por João Victor, como foi no outro jogo. Ah, sim, Eu acho é verdade. que é isso. Isso, verdade. João Victor atuando como 10, né? Isso. É E o gostoso a gente conhecer um time para escalar, né? Não era no passado, não dava, não. cara, tipo, olhando assim, é um time legal, né? E, Sim, e o bom que, assim, a gente não, na verdade, a gente ainda não tem um time titular, né? sim, Porque cada sim. rodada é um time diferente. Eu acho que, na verdade, assim, titular mesmo é só a nossa defesa, né? E assim, a gente começou o campeonato com o Ian, perdeu, né, o lugar. Começamos com o Márcio Silva, né? Aí se machucou. E o que mais? De zagueiro. O Mas o Alan Santos nem chegou a jogar, né? Que deixa eu machucou. jogar o Titi. É. E O aí Titi, o Lucas Rafael foi o último contratado aí de zagueiro, já chegou, já virou titular também. Ah, sim. o Titi, cara. Titi, né? É, o Titi que. Ah, cara, eu não gosto de criticar, mas prejudicou, né? Prejudicou. Não, não, assim, não pode queimá-lo, né? A gente Não, fala não. tanto da questão de vamos dar uma oportunidade para a base, que não sei o quê, tarará. Tudo bem que ele já não é da base há muito tempo, né? Mas foi revelado pelo Guarani e Sim. foi emprestado a 501 times aí, né? Antes de voltar para o Guarani. Então a gente precisa, né, cara, dar uma oportunidade para esses caras aí, né? Ele vem Então, de recuperação é, aí, umas operações é, difíceis, cara. Não pode detonar assim, não. ficou machucado, né? Deixa dar Mas uma parada, um descanso, entra num jogo menor, sei lá, né, de menos expressão, vai melhorando, vai pegando confiança, né? com certeza. E, ó, vai rolar a lei do ex no derby. Pelo lado de lá tem um Pacheco e tem o Alberto Valentim, técnico, que foi campeão da Copa São Paulo pelo Guarani, e o Douglas, que é auxiliar técnico e subiu, né, na Sim. Série B para a Série A. E pelo lado do Bugre vai ter o Matheus Regis, né, como lei do ex. Vai pro Vamos, banco, né? vamos ver se ele entra aí, né, pelo menos no decorrer da partida, né? E vamos ver, né? Que a lei do ex seja favorável para a gente, E apesar foi de pra ter um só, nós. de ter um só. Wendel, O Matheus Regis, ele saiu bastante criticado de lá, cara. Bastante mesmo. no jogo do Água Santa? Ah, Não, tá, né? Você tá falando, né? de lá de cima. Mas também não foi bem, né, cara? Eu acho que teve Não uns foi. 50 jogos lá, fez o quê? Uns 3 gols só. Então, Ele entrava 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, cada vez menos, cada vez que entrava era eu menos. lembro que ele jogou o derby também, Matheus Regis. Eu lembro por conta do nome Regis, né? Então, Uhum. Matheus Regis. Mas vai ser feliz aqui com a gente. Bora que bora. Bora que bora. Beleza, Wendel. Eu vou encerrar aqui a live, te agradecer aí pela, Eu pela que agradeço. sugestão. E vai acompanhar o derby em casa mesmo? Vou acompanhar aqui em Jundiaí. Amanhã eu vou ter que fazer muita coisa de escola, cara, mas muita coisa mesmo.
Professor não tem descanso, né, na verdade, né? E agora a gente faz planejamento, e agora começou as aulas da faculdade junto. Nossa Senhora, é E loucura. as suas aulas, né? Brabo, hein? Brabo, né? Brabo. Não. Cara, faculdade de jornalismo, vou te falar, é muita informação, né? Muita informação por um pouco espaço de tempo. Olha, tem que virar do avesso. Mas o seu jornalismo é o jornalismo completo, né? Completo, completo. Ah, eu estava dando uma pesquisada Feminino, viu? em jornalismo esportivo, pós-graduação. Ah, isso aí é legal, hein, cara? É, Isso aí é legal. jornalismo Eu tô esportivo. achando interessante, cara. Eu achei interessante fazer, porque é, muitas matérias eu eliminei por causa de letras, né? Português. Mas está sendo interessante que muita coisa para aprender, muita coisa interessante para ser usada corretamente, né? Então, Sim, por exemplo, a gente vê umas notícias sendo soltas aí na mídia, pode ver que essas notícias fofocas, né, vamos dizer assim, essas coisas não vêm lá da Rádio Bandeirantes, da Rádio Central, entendeu? Porque o pessoal já é mais profissional, ela vem de mídia alternativa e vem de jornalista, entre aspas, independente. E é isso que eu não quero, cara, fazer essa parte de ser antiético, né? Eu sim. tenho muito medo de soltar informação, às vezes sabendo, mesmo, sabendo, mesmo assim eu espero um pouquinho mais, porque é brabo, né? Para perder a credibilidade é um pulo. Não, para perder credibilidade ou sofrer uma ameaça de processo, Nossa, tem que ter muito cuidado, né? Com as coisas, né? Você acaba, sou pobre, não pode pagar por processo não, então, pô. cara, você acaba virando refém aí também, né? Da situação, né? Às vezes você tem uma informação muito quente, mas aí você fica pensando, e aí? Será que eu solto? Nossa, o ano passado tinha muita, mas tinha muita coisa que não podia falar, velho. Não podia falar. Esse ano mesmo, vai, de jogadores que foram lá para pré-temporada, que nem assinaram com o Guarani, que foi apalavrado, Uhum. mas a gente não falava para não prejudicar o clube, para não virar uma fofoca gigante, sabe? Torcedor ficar com raiva. Não, mas por que isso? Cara, é coisa interna do clube. É complicado, né? Sim, sim. Complicado. É, tem que tomar cuidado, né? Por isso que, apesar de jornalismo não precisar mais de graduação, é sempre bom estudar para poder ficar esperto, né? Sim, sim, não precisa. Você consegue uma licença pelo STF, não precisa de Boa noite. mais nada. Só que isso talvez um dia possa mudar, né? É isso que eu penso também. Vamos aí. Mas é isso aí. Obrigado, Wendel, pela Bora presença. que bora. Aí tem, ó, sigam aí o Wendel, arroba sempre Guarani, é? Sempre Guarani. Sempre Guarani. É isso mesmo. Não tem ponto no meio, Acho que foi arroba. Guarani 78, se eu não me engano. Nem eu sei, cara. Você acha? Como assim, cara? Sempre Guarani, tô vendo aqui, ó. Arroba sempre Guarani. Porque o Thiago é Sou Bugre 1978. Isso, é sempre Guarani só mesmo. Sempre É Guarani. isso aí. Curtam aí, ó, Sempre Guarani. Inscrevam-se no canal lá no YouTube também. E essa live aqui, para quem não acompanhou desde o começo, não se preocupe que ela vai subir no YouTube também. Estaremos lá. Estaremos lá. Um Um abraço, uma boa noite, um bom descanso e boa vitória no derby. para todos nós, se Deus quiser. Para todos nós, se Deus quiser. Forte abraço. Amém. E eu vou aproveitar aqui, a família Bugrina, um forte abraço para você. Tenha uma boa noite, um bom descanso e que tenhamos muitos memes após o derby. Beleza? Tamo junto e vai para cima delas, Bugrão. Da peruado. Vai para cima delas, Bugrão. Da peruada.